Olá pessoal, bem-vindos à continuação destas séries de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno 1, mais uma vez para a VX Produções, trabalhando aí no efeito túnel 3D. Então, continuando de onde paramos no último tutorial, havíamos feito o feixe de luz. Nosso objetivo hoje é duplicar, criando novas instâncias ao longo do túnel. Vamos instalar algumas luminárias no teto e, se o tempo permitir, nós vamos fazer também animação da câmera ao longo do túnel. Então, sem perder mais tempo, eu vou selecionar aqui o layer feixe de luz e, através do atalho Ctrl D, eu faço uma cópia e eu vou pressionar P para abrir a posição dele e vou jogando um pouco para trás aqui em Z, jogando para trás da outra moldura. E agora eu vou espelhar a escala dele, eu pressiono S, desmarco Constraint Proportions e vou alterar aqui o sinal, botar um sinal negativo na escala X, espelhando o layer para o outro lado. E a gente pode também, aqui mesmo segurando na borda, dar uma espremida nele para o feixe ficar um pouco mais vertical. Para diferenciar, eu reposiciono ele aqui. Vou fazer só mais uma cópia e jogar lá para trás. Então vou selecionar o primeiro deles, vou dar Ctrl D, pressionar a posição, e vou jogar lá para trás em Z. Dou também uma espremida nele aqui para mudar a angulação. E reposiciono aqui. Então, a nível de feixe de luz já está ok. Vamos deixar só esses três. Se você achar que estiver muito forte, eu vou selecionar aqui os três layers, pressionar T para abrir a transparência. E vou diminuir a transparência aqui para torno de 80%, para o efeito não ficar roubando a atenção da cena. Então, vamos passar agora para as luminárias. A gente tem aqui um arquivo PNG, chamado luminária.png, o qual eu vou trazer para a cena. Vou colocar aqui abaixo do Adjustment Layer. Você vê aqui uma lumináriazinha com fundo transparente. Nós pressionamos F4 se necessário para mostrar as chaves aqui. Transformo o layer para 3D e vou jogar lá para trás em Z. Posso pressionar P. E eu também vou levantar aqui em Y. Até que ele fique posicionado aqui no teto. Agora a gente pode duplicar esse layer, com ele selecionado, vou dar Ctrl D. Vou mover aqui em X para o lado. E vou jogar para trás em Z. Faço mais uma cópia. Ctrl D. Movo em X mais uma vez e jogo para trás novamente em Z. Aí passo da porta, selecionar o de cá, vou jogar um pouquinho para trás. Aqui está ok. Então, a gente já tem aqui a cena composta. Podemos agora trabalhar no movimento da câmera. Vamos então fechar todos os layers aqui. Vamos criar então a câmera. Eu vou em Layer, New, Camera. Eu vou pegar o preset de 35mm e dar OK. Você vê que 35mm é uma grande angular, jogou um pouquinho para trás, o que não tem problema. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar um objeto nulo para controlar direitinho a posição da câmera. Eu vou em Layer, New, No Object. Então, agora eu transformo esse objeto nulo em 3D. E para parentar, é sempre aconselhável colocar a agulha no começo. Eu vou parentar a câmera ao nulo, de forma que ela reflita as transformações que esse nulo sofrer. Então, eu vou pressionar P, vamos trabalhar primeiro na posição do nulo, e eu vou marcar um keyframe para a posição aqui no início do timeline, e vou levar a agulha para o final, e vou marcar outro keyframe. Agora, eu vou puxar aqui em Z para dentro
até que a câmera ultrapasse a porta. É claro que nós vamos ter que configurar, ou seja, corrigir o posicionamento dos keyframes da abertura da porta para ficar numa posição mais legal aqui, para sincronizar com o movimento da câmera. Então, eu continuo puxando aqui até o ponto em Z que minha câmera ultrapasse a porta. Então, a gente tem esse movimento aqui. Vamos já trabalhar e configurar essa porta. Eu vou fazer ela abrir a partir desse ponto aqui. Então, eu vou achar os layers aqui. Porta, seleciono os dois pressionando a tecla Ctrl e pressiono U, que vai revelar os meus keyframes. Eu vejo que eles estão aqui atrás, jogo os keyframes aqui e eu vou atrasar um pouco o movimento, quer dizer, eu vou selecionar só os keyframes finais e vou jogar mais para frente, fazer um movimento mais lento. Então eu tenho, na verdade, esse efeito aqui. Aqui nesse ponto, eu vou dar uma trabalhada nessa luz, eu seleciono ela, deixa eu ver qual que é ela. Eu acho ela aqui na minha lista de layers, até aqui em cima. A luz 3, eu vou abrir as opções dela, Light Options. Eu vou alterar a cor dela aqui para um verde limão, mais forte um pouco. E vou aumentar um pouquinho a intensidade dela. Então, eu tenho isso aqui. Ocorre que o movimento da câmera está bastante retilíneo. Nós vamos fazer variações aqui para dar mais organicidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a agulha mais ou menos aqui a 1/3 do caminho, que é 1,5 segundos, e vou puxar a posição aqui em X para o lado. E em seguida eu vou aumentar um pouco aqui em Y para descer. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou levar a agulha para a posição de 2/3 do timeline, que é mais ou menos a 4. Eu vou fazer o contrário, eu vou jogar para o lado de cá e eu vou puxar para cima. Então o que isso nos dá? Esse movimento aqui. E só para completar, nós vamos fazer uma rotação também. Então, eu vou pressionar R e eu vou marcar um keyframe em Z Rotation no final do timeline e no começo do timeline. Isso é importante porque depois, quando a gente for sincronizar as duas cenas, a câmera tem que estar mais ou menos na mesma rotação. Então, eu vou marcar um outro keyframe aqui para registrar a posição inicial, no começo e no fim, o que a gente já tem. Então agora eu posso vir aqui mais ou menos em 1 segundo e pouco e vou fazer um leve movimento aqui, uma leve rotação, tipo 2 graus, senão fica um movimento muito intenso. E aqui, mais ou menos em 4 segundos, 3 segundos e meio, eu vou colocar para -2. Então se a gente fizer uma prévia aqui da cena, eu vou dar pausa aqui, então retorna aqui, já está terminando a renderização, a gente vê o movimento dando um nível de realidade bastante convincente, na minha opinião. Né? Quem diria que isso aí é feito num programa 2D e meio e não, por exemplo, no 3D Studio Max. Muito bem, então a animação já está feita, agora nós vamos duplicar a cena e vamos trabalhar no final que vai ter o logotipo da empresa. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no painel de projetos, vou selecionar a composição Túnel 01 e vou pressionar Ctrl D, me dando Túnel 02. Eu vou abrir essa composição e aqui eu vou deletar as portas, porque eu não vou ter mais a abertura dessa porta.
Aqui nessa composição, quando a gente chegar no final do túnel, a câmera para e vai mostrar o logotipo da empresa. Então eu posso simplesmente selecionar e deletar os dois layers das portas e eu vou trazer mais um layer da pedra fóssil aqui para a cena, o qual eu vou transformar em 3D. Vou diminuir a escala para 50% e pressionando P, eu vou jogar lá para trás em Z. Eu posso fazer isso até na vista lateral se eu quiser também ter uma noção exata de onde estou posicionando isso. Então a gente vê aqui, a gente está ainda no meio do túnel. O objeto selecionado está aqui. Eu coloco ele próximo do final aqui e retorno à minha vista da câmera ativa. Então, agora a gente tem aqui o mesmo movimento de câmera, porém eu vou fazer agora com que a câmera pare antes. Então, para isso, a gente posiciona a agulha aqui no final e eu vou pressionar P para retornar para a posição. Eu estou vendo aqui os parâmetros de rotação. E eu vou puxar para trás em Z. Deixa eu corrigir aqui e ver como é que vai ficar isso. Aqui está ok. Uma coisa que eu não estou gostando muito aqui é a diferença de luminosidade que está acontecendo, porque você vê que tem uma diferença muito grande da parede em relação ao fundo, porque está recebendo luz direta. Então, o que a gente pode fazer aqui, a gente tem várias opções. Eu vou trabalhar aqui no correção de cor e nos níveis. Então, eu vou selecionar esse objeto de fundo aqui. Vamos achá-lo aqui. Que é essa pedra fóssil. Eu vou em Efeito, Color Correction. Vou trabalhar em Levels. E aí eu puxo aqui essa última setinha de forma a puxar o preto para fora. Então, isso me dá o resultado desejado. Agora eu posso começar a trabalhar no layer do texto. Mas nós vamos deixar para fazer isso no próximo tutorial, porque vai ser um pouco mais elaborado. E aí a gente faz a união das duas cenas, coloca o logotipo e tem ainda que fazer todo o sistema de partículas que vai compor aqui as faíscas e a fumaça dessa cena. Hoje nós vamos ficando por aqui, eu deixo um abraço a todos. Aqui falou Bruno 1, mais uma vez para VFX Produções.